Irmãos, me veio avante ler a palavra que acha ser escrita no capítulo 16 do Evangelho escrito por Mateus. Mateus capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Até aqui somente. Mateus registrou aqui, irmãos, este fato que ocorreu durante a missão do Senhor Jesus. Sempre apareciam pessoas que aproximavam-se do Senhor Jesus, não com o interesse em conhecer o Evangelho para a salvação, mas havia interesse sim de combatê-lo, de apresentar-lhe situações que viessem causar algum embaraço no exercício da sua missão. Ocorre que o Senhor Jesus, irmãos, conhecia os corações das pessoas e também as intenções que as pessoas se aproximavam do Senhor, traziam consigo. Então, chegaram esses homens fariseus e os saduceus. Eram 2 seitas antagônicas, eles não tinham bom relacionamento. Mas agora, para provocarem o Senhor e perseguirem o Senhor, então eles tinham o mesmo sentimento. E eles vieram então procurando tentar ao Senhor, isto é, fazer o Senhor se embaraçar e o Senhor errar. E eles chegaram e disseram assim: Senhor, nós te pedimos que mostre para nós algum sinal do céu. Irmãos, eles já acompanhavam o Senhor por causa dos sinais, não era por outra coisa. É que sabiam que havia constantemente sinais que o Senhor fazia nas operações miraculosas de libertações de doenças, de libertação de domínio de espíritos das trevas e assim por diante. Eles já sabiam, mas agora eles queriam submeter o Senhor outra vez à operação de alguma coisa. O Senhor já havia sido tentado pelo adversário diretamente, os irmãos sabem,
que as tentações que o Senhor passou quando estava no deserto. E uma das tentações foi a insistência, ou seja, pedir e exigir do Senhor que fizesse algum milagre, transformasse as pedras em pães. O Senhor poderia ter feito, mas não fez, porque se fizesse estaria cumprindo o desejo do adversário, indiretamente obedecendo aquilo que ele determinava. Então o Senhor não fez e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora também queria um sinal. Ele poderia ter feito: o que vocês querem que eu faça? Curar um cego? Acha um cego aí que eu curo. Vocês querem que eu mude, que eu faça chover? Ele tinha poder. Vocês querem que eu faça vir aqui uma tempestade, um vento? Ele poderia, mas ele não veio para cumprir ordenanças do adversário. Ele veio para cumprir a vontade de Deus, nosso Pai. Glória ao nome do Senhor. Mas pela sabedoria que ele tinha, logo ele disse assim para ele: então, se vocês querem saber, eu vou falar para vocês um sinal que vocês deveriam de ter conhecimento. Quando vocês veem que o céu está assim coberto de um rubro, está meio avermelhado, vocês logo percebem que haverá tempo bom naquele dia. Então logo de manhã, percebendo assim: hoje o dia será bom. Mas quando pela manhã vê que há um sinal de vermelho forte, escuro, então logo vocês percebem: hoje vai haver tempestade, porque há um vermelhidão sombrio na face dos céus. Então vocês são hipócritas. Hipócrita é aquele que esconde a intenção manifestando outra coisa. Isso é um pecado, irmãos. Hipocrisia é rejeitada pelo Senhor. Então não deve haver nas pessoas que o Senhor tem chamado nesta bendita graça a hipocrisia de mascarar situações para ter alguma vantagem. Isto não é conveniente. E o Senhor os chamou de hipócritas. E depois então ele disse assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado. Os irmãos, vejam que ele negou dar algum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se dali. E eles ficaram com aquele sinal do profeta Jonas, cujo sinal era que o profeta Jonas, irmãos, enviado por Deus, os irmãos conhecem a história, como foi o procedimento dele, mas até que ele, por determinação e pelo poder de Deus, ele foi lançado no mar, engolido por um grande peixe, e o peixe obedeceu a Deus sem titubear, foi e o lançou em terra, ou seja, às margens do mar. Ele, levantando-se dali, porque ele viu que Deus estava o apertando, ele caminhou até Nínive. Ele não foi lançado nas praias de Nínive, porque Nínive estava muito distante de lá. Ele foi caminhando até lá, e ele lá pregoou o que o Senhor mandou, que era o arrependimento para perdão. E o povo creu em Jonas, e arrependendo-se, foram livres daquilo que havia de acontecer. Mas agora estava ali não Jonas, mas o Senhor Jesus, que na figura de Jonas, ele também haveria de não ser engolido por um peixe, mas estar 3 dias no seio da terra, sepultado, e depois então, irmãos, o seu evangelho seria pregado. Quem cresce no seu evangelho também seria livre da condenação. Este era o sinal que ele deixou para estes, que ele depois chamou de geração má e adúltera. Ora, irmãos, isto é pesado, uma geração maligna, adúltera. Por quê? Porque buscava fermentar aquilo que era puro do Senhor. E esta geração, irmãos, ela existe até hoje, sempre existiu, que é uma geração de pessoas
que não tem o caráter exclusivo de ouvir a palavra, crer para salvar-se, mas tem o caráter de ouvir para buscar meios de achar reclamações, condenar e não receber, ou até buscar algum meio, irmãos, de contaminá-la, fermentando. Porque o que faz o fermento? O fermento, ele muda a característica da massa ou do fluido. Os irmãos vejam, por exemplo, o leite tirado da vaca, ele vem puro, perfeito, naturalmente bom. Mas se colocar ele numa vasilha em que se fermentou alguma coisa e há resquícios de fermento ali, depois de poucas horas aquele leite azeda, fermenta, perde as suas características. Por quê? Por causa do fermento que nem se vê, mas se ele estava ali, ele estragou. Esse é o trabalho do adversário, e que usa das pessoas, irmãos, que são gerações não boas, e adulteram o que é bom, mudam o que é bom, mudam a fé de quem creu, mudam a esperança de quem está crendo na palavra, mudam a expectativa de quem está servindo ao Senhor para se salvar. Por quê? Porque trazem consigo elementos que depois que cai na massa, cai no coração, muda o estado daquela vida, muda a condição de viver da pessoa. Bendito seja Deus. Os discípulos não entenderam isso, irmãos, pois ainda eles não tinham o Espírito de Deus. Então as interpretações da palavra de Deus é pelo Espírito de Deus. Ninguém pode compreender o que Deus fala se não for por seu Espírito. Então eles não tinham ainda, eles pensaram que o Senhor estava falando que isso aí era se referindo que estavam viajando e não tinham levado o pão para comer na viagem. Mas o Senhor falou: mas como vocês são difíceis de entender, vocês não têm fé para entender. Não é isso, eu não estou falando isso, estou falando do fermento dos fariseus e saduceus, que é o fermento doutrinário. São coisas que eles apresentam para destruir a obra de Deus na vida das pessoas. Este é o trabalho deles, e esse trabalho não acabou até hoje. A Irmandade tenha paciência em ouvir essa palavra, porque quando o coração está contaminado com o fermento, irmãos, a massa já é outra. Falando nisto, se o leite natural, puro, ele recebendo alguma partícula de fermentação, ele se fermenta, muda o seu estado e azeda. Nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Por qualquer coisa, a gente muda o estado de servir a Deus, muda a confiança, muda a esperança, perde a simplicidade, irmãos. A simplicidade hoje é um elemento caríssimo, ele está em falta. A simplicidade é coisa difícil. Até a criancinha, por pequena que seja, ela já vai perdendo simplicidade pelo convívio que tem em outras crianças mais evoluídas, ou até presenciando o que se passa com os adultos. A criança que deve ser pura e simples já vai perdendo a sua simplicidade. E o povo de Deus também. A pureza e a simplicidade não podem ser contaminados por causa do fermento daquele que fala, daquele que escreve, daquele que publica, daquele que modifica, daquele que critica a Bíblia, critica Davi, critica Paulo, critica tudo quanto vê. Por quê? Porque tem em si um espírito crítico, pessoa que tem uma índole de perversidade, sendo geração má e adúltera. Que ninguém dos filhos de Deus tem os seus sentimentos adulterados, mas que a paz de Deus, irmãos, que ela tem poder sobre tudo, nos domine os nossos corações e sentimentos em Cristo, para não sermos contaminados. Porque se o que prega a palavra ouvir tudo o que se fala,
tudo que criticam, tudo que se escreve, e tiver amigos ao redor, e cada um conta uma história. Olha, eu ouvi dizer que falaram isto, olha, eu ouvi dizer, está escrito lá não sei aonde, que disseram isso, mas disseram mais aquilo, mas falaram contra aquele, e falaram contra aquilo outro. E nós, irmãos, levantaremos aqui com o nosso coração inchado. Por quê? Porque está contaminado com o fermento da hipocrisia. Ai de nós, que se nós deixarmos nos levar pela fermentação hipócrita do maligno, através dos meios todos de se comunicar, nós não seremos mais guiados pelo Espírito Santo, porque quando levantarmos aqui, vamos levantar com os nossos sentimentos pervertidos. Que em nome do Senhor Jesus, sejamos todos lavados e descontaminados pelo poder do Espírito Santo. Glória a Jesus. Povo santo de Deus, não percam a pureza, não percam a simplicidade, não percam a caridade, porque quem perde essas coisas distancia-se de Deus, já não há mais comunhão com Ele, já não tem mais franqueada a entrada nos tabernáculos do Senhor, nas moradas de Deus. Por quê? Porque o coração se inchou. Irmãos, vejam bem, nós somos a massa. E o Senhor Jesus é o modelo. A irmã vai fazer um bolo. Então ela mantém uma forma. E pela sua prática, ela pega então 2, 3 copos desses copos americanos de farinha, ou pesa a farinha, é a quantidade que ela tem e os demais ingredientes, tem certeza que vai dar certo. Depois, irmãos, ela tem medida corretíssima do fermento para dar o crescimento e não se perder dentro da forma. Mas se a irmã puser um outro tipo de fermento de potência maior ou uma quantidade maior, despeja na forma, está tudo bonito, mas depois que aquecer, a forma não contém, então fica uma forma pequena para uma massa grande. Quantos que são crentes, batizados, já de muitos anos, têm até cargo, ou até alguma outra coisa a mais, mas a forma chamada Jesus Cristo ficou pequena agora, não cabe mais dentro dela, porque cresceu muito. Então vai colocar, não entra. Por quê? Porque a forma não muda por nós. Nós é que teremos que mudar para cabermos na forma. E o que o Senhor está fazendo aqui agora? Está olhando quem estiver contaminado e que seu estado espiritual está inchando, não vai caber na forma chamada Jesus Cristo. Mas em nome do Senhor Jesus, receba a virtude desta palavra que vai terminar já já. Reduza a tua expectativa, deixa a tua grandeza, deixa a tua vaidade, deixa a tua posição como grande, maior, melhor, superior, mais entendido, mais sábio. Abaixa a cabeça agora e aceite a proposta do Senhor e entre na forma que não te perderás. Dá para entrar agora na forma que é Jesus Cristo? Quais os limites da forma? Paciência, humildade, mansidão, temperança, pureza nos olhos, bons pensamentos, caridade fraternal, bendito seja Deus, amor à palavra, submissão à palavra, temor de Deus. E tens essas coisas, receba agora na tua comunhão a manifestação do Espírito de Deus, que nesta forma Ele está e se manifesta. Quem está aí longe, estão ouvindo que a presença de Deus está se manifestando aqui? É porque estamos dentro da forma. Quem está fora não sente nada, mas quem está dentro da forma, receba agora pela tua comunhão a alegria de estar diante de Deus e de não ser hipócrita
e nem coisa ruim, mas que a bondade de Deus enche a nossa vida. Deus seja louvado.